Portanto, a vespa possui total controle sobre a barata. Ela não a solta, não tenta matá-la. Ela quer usá-la para seus próprios propósitos enquanto está viva. Para procriar, a astuta vespa precisa de alguma vida. Literalmente, na verdade existem cerca de 30 espécies de vespas no mundo que usam uma estratégia semelhante. Normalmente, diferentes insetos são escolhidos como vítimas, como lagartas e formigas, bem como aracnídeos. No entanto, esta vespa específica tem apenas um objetivo. Sim, a vespa esmeralda escolheu a barata. E se você acha que a escolha deste inseto foi acidental, você está enganado. As baratas são criaturas muito resistentes, e é por isso que se tornam incubadoras para essa espécie de vespa. Você não pode simplesmente pegar e prender seu ovo na barriga da barata, precisa de algum tipo de preparação. Como a barata é várias vezes maior que a vespa, ela precisa agir com precisão e discrição. Para lidar com a barata, a vespa inteligente injeta rapidamente um veneno especial diretamente no cérebro, usando seu ferrão no momento certo. Além disso, a vespa mira em áreas específicas do cérebro da barata os neurônios responsáveis pelo instinto de sobrevivência. Se neutralizados, a barata não fugirá nem resistirá. Um crime perfeito, mas como eu já disse, os planos da vespa não incluem matar a barata. Então eu atingi meu objetivo e devo agir dentro de 20 a 30 minutos. Sobrevivendo, a vespa se aproxima da barata, estende o ferrão e tira uma amostra do seu sangue. Cientistas creem que assim a vespa checa se a dose de veneno injetada é ideal. Se for muito pouco, a barata se recuperará mais cedo. Se for demais, a barata morrerá. Por isso, a vespa meticulosa só leva o incubador vivo para seu esconderijo após certificar-se de que tudo está conforme o planejado. Afinal, por que gastar energia se a caça não deu resultados? Aqui, cada detalhe é pensado com atenção. Então eu agi. O que vem a seguir? Tarakan passa completamente sob o controle da vespa. No caminho para o ninho, ele fica um pouco atordoado, então a vespa ajuda sua vítima a se orientar. E finalmente, quando o barata está no lugar, é necessário fixar a larva ao abdômen e o resto acontecerá sem a participação da vespa. O principal é não esquecer de fechar a entrada do buraco para proteger sua futura prole. E aqui pode surgir uma pergunta lógica. O que acontecerá quando a barata se recuperar do efeito do veneno? E se ela sair do buraco? Não seria o caso de a vespa ter se esforçado em vão? Mas não, tudo aqui também é pensado. A larva da vespa inteligente eclode em cerca de 7 dias, e o veneno atua por aproximadamente 10 dias. A larva até tem uma margem de tempo, mas o pobre barata não tem a menor chance. Mas será que a barata pode de alguma forma prevenir o ataque e evitar se tornar um incubatório? No início, eu já disse que as baratas são muito resistentes, e para resistir de alguma forma às vespas, elas usam artes marciais. Conforme as leis da natureza, quando representantes de uma espécie são mortos frequentemente sem resistência, com o tempo, outros indivíduos aprendem a se defender e adquirem as habilidades necessárias. Foi isso que aconteceu com as baratas. Para não deixar Ozzy dominar, eles usam 4 táticas principais de defesa. A primeira tática, a melhor defesa, é o ataque. No entanto, confrontar abertamente um adversário tão perigoso como Ozzy não é recomendado. Tudo é um pouco diferente. Tarakan se vira de lado, esconde a cabeça, estende as pernas e dá golpes incrivelmente ágeis e duros na cabeça do adversário. 5 golpes na cabeça, ou por aí, bastam para Ozzy se render. Segunda tática. Os tarakans são insetos astutos que, em alguns casos, contam com essa característica. Quando a osa está prestes a atacar, o tarakan vira-se rapidamente. Mesmo se a osa conseguir agarrar levemente a cabeça do tarakan, há uma chance de derrubá-lo, se tiver sorte. A tática do terceiro não deve esquecer sobre a construção das pernas do tarakan. Veja, essas coisas são os verdadeiros espinhos, e no mundo dos insetos, eles são uma verdadeira arma. Se a vespa já se agarrou ao tarakana, ele engata as extremidades traseiras na luta. Ele começa a tentar se livrar da vespa, e graças aos espinhos, pode até matá-la. E finalmente, a tática mais verdadeira é a fuga. Para evitar uma dose de veneno perigoso, a barata simplesmente foge depressa. Bem, se o veneno ainda assim chegar ao cérebro da barata, nenhuma arte marcial ou qualquer outro meio de defesa ajudará. Mas o que exatamente contém esse veneno?
Por que a barata realiza qualquer desejo de Osa graças a ele? Vamos descobrir. Como eu já disse, o veneno desativa certos neurônios no cérebro responsáveis pela autopreservação. Quando estão ativos na presença de um predador, a barata ativa o sentimento de medo que faz o inseto fugir. Mas antes de dominar a mente da presa, a vespa primeiro pica na região do tórax para paralisar as extremidades dianteiras da barata por algum tempo, para que ela não possa resistir ou fugir. O veneno que a vespa então injeta no cérebro contém compostos semelhantes à dopamina. Por causa deles, a barata fica em um estado chamado de euforia e completa ausência de medo. Em resumo, a barata perde o medo da morte, esse sentimento apenas desaparece. É por isso que ele segue a isca tão facilmente e permite que ela se prenda a ele sem resistência. Mas este veneno tem outra característica importante. Enquanto a consciência do besouro está, digamos, em outra dimensão e o corpo aguarda a morte, o veneno começa a retardar o metabolismo, prolongando a vida do inseto. O consumo de oxigênio diminui drasticamente por 10 dias, reduzindo a energia produzida. A maioria das funções corporais desacelera ou desliga, a temperatura corporal cai e o coração bate cada vez mais devagar. Assim, o barata permanece fresco e pronto para ser consumido pela lacraia. E sim, lembre-se que existem cerca de 30 tipos de SO capazes de manipulações semelhantes. Todos eles entenderam que o cérebro, em essência, são apenas neurônios que podem ser ligados e desligados. E aqui não importa se estamos falando do cérebro de um inseto ou do cérebro humano. Este vídeo mostra como a atividade de certas áreas do cérebro pode ser desativada usando corrente elétrica. Veja isso, o paciente parou de controlar sua mão. O professor Vincent Walsh usa a estimulação magnética transcraniana para impedir que o homem se mova e fale. Entendo, essa não é a função principal do aparelho. Com sua ajuda, as células nervosas cerebrais são estimuladas, aliviando os sintomas da depressão e melhorando o humor. Hoje em dia, essa estimulação é usada apenas em casos de extrema necessidade, quando outros métodos já não ajudam. No caso da barata, o processo é parecido. Você está enfrentando uma morte inevitável e acabou de superar a depressão. Brincadeiras à parte. Na verdade, com a ajuda de impulsos elétricos, você pode controlar não apenas a depressão, mas tudo. Nossas extremidades se movem graças aos sinais enviados pelo cérebro através da medula espinhal para os nervos. Mas se interceptarmos esses sinais, podemos fazer qualquer um se mover, mesmo contra a própria vontade. Em 2016, um vídeo foi publicado em um canal do YouTube, demonstrando o controle do corpo de fora. O esquema é o seguinte: elétrodos especiais são conectados nos mesmos pontos finais do corpo de duas pessoas. Neste caso, os elétrodos foram fixados na mão esquerda da menina e na direita da mulher. Em seguida, foi dada uma tarefa. A mulher deveria tentar beber um copo de água, enquanto a menina tentaria mover um pincel. Claro, não dá para assistir isso sem sorrir. Vamos lá, você consegue. Vamos beber. A mulher conseguiu, mas não sem problemas. Os impulsos que a garota enviou para sua mão foram automaticamente transmitidos para a mulher, impedindo-a de levantar o copo calmamente até a boca. A garota não obteve controle total. Ela não controlava completamente a mão da mulher, apenas a desequilibrava parcialmente. O mais interessante é que um dispositivo semelhante pode ser comprado livremente, mas não recomendo usá-lo em casa. Quem sabe aonde isso pode levar? Mas vamos voltar ao controle do corpo, no mundo natural. Conheça o cogumelo psicodélico de massa. Sua tarefa é infectar todas as cigarras ao seu redor. O cogumelo faz os machos acasalarem uns com os outros de uma maneira muito específica, fazendo com que um macho penetre a cabeça do outro. É informado que deve bater as asas, simulando um chamado de acasalamento. Mas, como você sabe, o fungo é transmitido por contato, e o contato principal entre as cigarras ocorre durante o acasalamento, mas o fungo não para por aí. Principalmente a massa de esporos se espalha na parte traseira da cigarra, e durante o voo do inseto, o fungo espalha seus esporos por toda a parte, e as cigarras que são atingidas por esses esporos se tornam automaticamente portadoras. Esse é o ciclo do fungo na natureza. Normalmente, os parasitas precisam de um hospedeiro para sobreviver e nada mais, mas acontece que alguns parasitas precisam de um corpo estranho para procriar. Assim, a vespa agriotipus mergulha na água para fixar seus ovos nas algas dos riachos e pode ficar submersa por até 15 minutos para cumprir sua tarefa. E você se lembra do leão-formiga? É um inseto que cria armadilhas de areia para formigas e caça de uma maneira bastante incomum.
Uma visão terrível, mas a vespa calcidia não se importa com essa armadilha, pois ela precisa urgentemente procriar. Ela se joga na armadilha de areia do leão-formiga, o rasga em pedaços e coloca seus ovos em sua garganta. Agora sim, é realmente horrível. E esta é a vespa parasitoide cotesia, que se distingue de seus parentes. Ela é incomum por alterar o comportamento da aranha, especificamente a maneira como a teia é tecida. A vespa faz sua vítima criar uma teia de fios muito fortes, destinados a suportar o casulo da vespa. Essa teia não se desfaz nem mesmo sob chuva. Para chegar até a aranha, em alguns casos, a vespa usa um método astuto. Ela finge ter caído na teia e fica imóvel de costas. Quando a aranha se aproxima, a vespa a agarra e a pica várias vezes até que a aranha pare de resistir. Depois que a vítima está paralisada, a vespa tem de 5 a 10 minutos para fixar o ovo. Após tal procedimento, a aranha continua a viver uma vida normal, sem suspeitar de nada, mas apenas até o momento em que a larva permanece uma larva. Antes da eclosão, a futura vespa libera uma substância química que faz o hospedeiro tecer uma teia especial. Sim, uma teia comum não servirá aqui. É necessária uma teia especial que a aranha nunca teceu antes. Compare, esta é uma teia comum e esta é uma teia para a pupa, ela parece muito mais grossa e resistente. Depois que a construção está pronta, a larva mata o dono. Após uma semana, ocorre a metamorfose e a vespa aparece à luz. Escreva nos comentários qual método de reprodução te surpreendeu mais. Até breve! Legendas criadas.